18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Olha, 6 horas, 1 minuto em Manaus. Você na sintonia certa no melhor Mix do Brasil. Começando mais uma edição do 18 horas. Eu e ela, Karime Leão. Oi, Carlão. Boa noite. Oi. Muito boa noite para você sintonizado aqui em 100,7. Obrigada pela sua companhia. Você também que nos acompanha lá nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no @18horasnews. Boa noite, gente. Mix. Vamos conferir os destaques do programa 18 horas de hoje, quinta-feira. Ministro Alexandre de Moraes determina o bloqueio das contas de empresários que financiam as manifestações contra o resultado das eleições. O contribuinte do Amazonas já pagou mais de 30 bilhões de reais em impostos este ano. Prefeito de Manaus, Davi Almeida, oferece a cidade para sediar a próxima Conferência Climática das Nações Unidas em 2025. E na COP 27, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva negocia o retorno do Fundo da Amazônia. O valor ultrapassa os 3 bilhões de reais. Manaus começa a aplicar a vacina contra a Covid-19 em crianças de 6 meses até 3 anos de idade a partir de amanhã. 18 horas. 6:03, você no melhor Mix do Brasil, começando 18 horas de hoje, quinta-feira, 17 de novembro de 2022. Os destaques do dia você confere. Mais uma edição do 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, e antes mesmo de chegar dezembro, os contribuintes do Amazonas já pagaram 30 bilhões e 900 milhões de reais em impostos desde janeiro deste ano, hein? É o que projeta o Impostômetro, painel da Associação Comercial de São Paulo, que monitora os impostos arrecadados em todo o país, Karime. E esse valor, Carlão, esse valor bilionário representa 1,24% do total da arrecadação no Brasil, que chegou a 2 trilhões e 500 bilhões de reais. Neste ano, esse valor foi alcançado às 3 horas e 7 minutos de hoje e com 40 dias de antecedência na comparação com 2021. No ano passado, essa quantia foi atingida apenas no dia 20 de dezembro, a 5 dias do Natal. O repórter Hector Silva tem mais detalhes sobre o assunto pra gente. O Impostômetro, painel da Associação Comercial de São Paulo, apontou nesta quinta-feira que os contribuintes do Amazonas já pagaram 30,9 bilhões de reais em impostos este ano, o que representa 1,24% do total da arrecadação de todo o país, que hoje é de 2,5 trilhões de reais. De acordo com o economista Orígenes Martins, esse alto valor atingido pelo Amazonas se deve ao crescimento de vendas e não à inflação. Precisamos analisar muitas coisas em relação a isso. Uma delas, a alta tributação que se paga no Brasil. Alguns especialistas falam na questão da inflação, que não tem sentido, porque a inflação faz com que os preços aumentem, mas a produção caia e as vendas também. Na verdade, a grande explicação seria o aumento das vendas que vem ocorrendo constantemente no Brasil. Vende-se mais, tributa mais, né? E não se está falando, principalmente agora com o governo novo, em queda na tributação. O Brasil continua sendo um dos países que mais cobra impostos no mundo. As quantias representam uma soma de todos os impostos pagos pelos contribuintes aos governos federal, estaduais e municipais desde o início do ano. Entram na contabilidade tributos, taxas e contribuições, incluindo as multas. A marca nacional atingida no ano passado foi alcançada hoje, com 40 dias de antecedência. O valor de 31,78 bilhões de reais foi atingido ano passado apenas no dia 20 de dezembro, o
presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus, Ralph Sayag, acredita que o pagamento do 13º acelere ainda mais o comércio, o que irá gerar mais impostos. Vai ser pago o 13º do Estado, da Prefeitura, do comércio, da indústria. Vai fazer uma grande diferença. Hector Silva para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Gente, esse valor aí astronômico de 2 trilhões e 500 bilhões de reais arrecadados pela União, estados e municípios mostra o quanto a carga tributária no Brasil é pesada, excessiva, injusta, enfim, aí a gente vai colocar adjetivos aqui até amanhã. Bom, isso representa nada menos que 40% de tudo que é produzido do Brasil, ou seja, 40% do produto interno bruto. Um absurdo, né, Carlão? É um absurdo, Karime. Já estamos numa transição, inclusive, para o próximo governo e, mais uma vez, a reforma tributária continua não sendo prioridade, até porque é difícil para o governante querer abrir mão de tanto dinheiro. E o que é pior, hein, Karime Leão, é que se arrecada muito e se gasta mal esse dinheiro. Essa dinheirama toda aí não significa uma saúde melhor, uma educação mais eficiente ou um serviço público que realmente melhore a vida das pessoas, especialmente, é claro, sempre quem fica com a pior parte são os mais pobres, né, Karine? Pois é, o outro lado da ponta, né? Somos um país rico quando a gente ouve tantos trilhões de reais. Bom, a verdade é que a carga tributária é muito pesada, sim. Para a gente ter uma ideia, o brasileiro, por exemplo, paga 64% de imposto quando compra uma motocicleta acima de 250 cilindradas. Quem é fumante paga 83% de imposto quando compra uma carteira de cigarro. Imagina o preço, gente. E para quem gosta de maquiagem, o imposto sobre esses produtos é de 69%. Para os jogadores de plantão, o imposto é de 72% no videogame. E a tributação, Karime, também é pesada sobre os alimentos. Olha só, em média, o brasileiro paga 22% de imposto quando compra alimentos, quando vai se alimentar. O imposto sobre o leite em pó, por exemplo, é de 36%. O imposto pode chegar até 40% nos produtos de limpeza. Um verdadeiro absurdo, Karime Leão e ouvintes. Pois é, a gente fazendo as contas, imagina como seria mais barato todos esses, né, o preço desses produtos, né, Carlão? 6:09, você é o melhor mix do Brasil. 18 Horas. Vamos falar agora de saúde pública. É o seguinte, a partir de amanhã, sexta-feira, Manaus começa a aplicar a vacina contra a Covid-19 em crianças de 6 meses até 3 anos de idade. Mas atenção, gente, nesse primeiro momento a vacina é só para crianças com comorbidades. Para poder vacinar aí as crianças, os pais ou responsáveis devem apresentar comprovantes que atestem a comorbidade, hein? Comorbidade dos menores, como explica aí a repórter Nathalie Moraes. Manaus inicia nesta sexta-feira a vacinação contra a Covid-19 de crianças na faixa etária de 6 meses a 2 anos e 11 meses de idade com comorbidades. Esse grupo receberá a Pfizer Baby, que é a única vacina autorizada atualmente pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para esta faixa etária. O esquema vacinal será de 3 doses, com intervalo de 4 meses entre cada uma delas. A meta da Secretaria Municipal de Saúde é vacinar 2.088 crianças, que corresponde a 90% do público de 2.320 nesta faixa etária. A assessora técnica de subgerência em gestão da saúde da Censal, Denisa Araújo, afirmou que as autoridades de saúde estão otimistas para que os pais levem suas crianças para receberem um imunizante que segue como a arma mais eficaz contra a doença. São crianças na faixa etária de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias, ou seja, menor de 3 anos, a vacinação contra a Covid-19. É a única estratégia para se evitar pessoas que sejam acometidas da forma grave desta vacina e para evitar a propagação do vírus na cidade de Manaus. Para isso, estamos com 4 unidades distribuídas nos 4 distritos de Manaus. A vacinação estará disponível no horário de 8 às 14 horas, sem intervalo para o almoço. No horário corrido de 8 às 14 horas, visando, acima de tudo, atender este público de forma humanizada. O
imunizante será oferecido em 4 unidades de referência da rede municipal de saúde, sendo uma por cada distrito de saúde. Na Zona Norte, a unidade responsável é a Unidade Básica de Saúde Algias Gadelha. Na Zona Sul, a UBS José Raiol dos Santos. Já na Zona Oeste, a imunização dos pequenos acontece na UBS Deodato de Miranda Leão e a UBS Alfredo Campo atende ao público da Zona Leste. Todas as unidades básicas de saúde farão atendimento de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 2 da tarde e aos sábados, de 8 ao meio-dia. Devem ser levados aos pontos de imunização todas as crianças na faixa etária de 6 meses a menores de 3 anos que tenham comorbidades. A criança precisa estar acompanhada de um dos pais ou de um responsável maior de 18 anos, sendo necessário apresentar documento de identificação com foto e a cópia do documento que comprove a comorbidade, como laudo médico, receita ou carteira do programa de saúde. A vacina contra a Covid-19 pode ser aplicada com outras vacinas do calendário básico de saúde, sendo contraindicada apenas nos casos em que a criança apresente febre ou esteja com sintomas gripais. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E seguindo falando sobre vacinação infantil contra a Covid-19, Manaus tem apenas 10.400 crianças com idade entre 3 e 4 anos vacinadas contra a doença. Essa é a faixa etária que menos se vacinou contra a Covid-19 aqui na capital, viu, Carlão? Olha só, Karime, com o avanço aí das síndromes gripais e a chegada do inverno, as autoridades estão em alerta. Vamos chamar aí novamente a repórter Nathalie Moraes, que tem mais informações sobre o assunto. Nathalie. De um total de mais de 80 mil crianças com idade entre 3 e 4 anos de idade, Manaus tem apenas 10.484 crianças vacinadas nesta faixa etária contra a Covid-19, segundo dados do vacinômetro municipal. A nossa cidade começou a vacinar as crianças nesta faixa etária ainda no mês de julho. A medida foi garantida pela autorização de uso da Coronavac pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária para esse público. Segundo a Censa, em toda Manaus existem mais de 80 mil crianças, sendo 41.441 meninos com 3 anos e 41.866 com até 4 anos. Até esta quinta-feira, apenas 12% desse grupo recebeu algum imunizante contra o coronavírus. Essa é, inclusive, a faixa etária que menos se vacinou contra a doença em Manaus. No grupo de crianças de 5 a 11 anos, a vacinação já alcançou quase 155 mil pessoas. Já na faixa etária de 12 a 17 anos, 220 mil adolescentes já foram imunizados. O subsecretário de Gestão da Saúde da Censa, o médico Djalma Coelho, voltou a afirmar a segurança dos imunizantes e afirmou que as crianças só não devem ser vacinadas caso estejam com sintomas gripais. Lembrando que a vacina é o único meio eficaz de evitarmos uma nova onda de casos graves da doença. O ideal é que estejam saudáveis, né? Se você suspeita que está gripado, tem algum processo infeccioso, vamos supor, viral, como a gente já falou aqui no programa, existem muitos outros tipos virais, né? Que rodeiam aí a população. Então, influenza A, metapneumovírus, bocavírus, rinovírus, adenovírus. Então, existe e o coronavírus. Então, a gente orienta que a criança esteja saudável. Se tiver com algum sintoma que suspeite que seja alguma gripe, alguma forma viral ou gripe, a orientação é procurar uma UBS. Estando doente, o ideal é aguardar um tempo, tratar, alimentar bem. Iniciamos a semana com a Fiocruz confirmando o surgimento de uma nova subvariante da Ômicron aqui no Amazonas e que 94% dos casos de Covid-19 registrados no estado nos últimos meses são da subvariante BE9, uma mutação mais contagiosa da Ômicron. Apesar da vacina não ser obrigatória para ninguém, ela é o único meio eficaz de nos mantermos seguros ao vírus. Todas as vacinas utilizadas pelo Ministério da Saúde de combate à Covid-19 são liberadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Por isso, são seguras. Pais ou responsáveis, vacinem as nossas crianças. Nathalie Moraes para o 18 horas.
Você está ouvindo 18 horas. É aquela história, né, gente? Vacina salva vidas. É importante destacar que essas vacinas para uso em crianças já foram aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. São seguras e capazes de produzir defesas contra a Covid-19. Os estudos mostram que as reações adversas nas crianças são raras, tá? E assim como acontece com o público adulto, as crianças costumam ter reações de leves a moderadas, como dor no local da injeção, cansaço ou uma dor de cabeça, né, Carlão? Exatamente, Karime Leão. A vacina é uma das formas mais eficazes aí de combate à Covid-19 que se tem notícia atualmente. É importante, então, atualizar as doses de reforço conforme a orientação do Ministério da Saúde. Aqui em Manaus, as informações sobre vacinas, locais e horários estão disponíveis no site da Secretaria Municipal de Saúde, que é o censa.manaus.am.gov.br. Anote aí, censa.manaus.am.gov.br. 18 horas. Agora são 6 horas e 17 minutos. Você no melhor mix do Brasil, conferindo os destaques do dia em mais uma edição do programa 18 horas. E hoje o presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, eleito, se reuniu com representantes da Noruega e Alemanha para negociar o retorno do Fundo das Nações, Fundo da Amazônia. Os dois países são os principais financiadores do Fundo da Amazônia, que está desativado, Karime, desde o início do governo Bolsonaro por falta de projetos ambientais. Carlão, e é uma grana, tá? Mais de 3 bilhões de reais que deveriam ter sido usados no combate ao desmatamento, que estão congelados. E a repórter Eugênia Araújo explica pra gente toda essa questão. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva não perdeu tempo e aproveitou sua presença na Conferência do Clima no Egito, a COP27, para se reunir com representantes da Alemanha e Noruega, que sinalizaram interesse em voltar a financiar o Fundo Amazônia. O encontro deu sinais concretos aos dois países europeus de que o Brasil quer o restabelecimento urgente do projeto, criado para justamente colaborar no combate ao desmatamento no país. O presidente Lula manteve o mesmo tom do discurso de ontem, quando deixou claro que o Brasil vai precisar de muita ajuda, inclusive financeira, para combater o desmatamento. Não há segurança climática para o mundo sem uma Amazônia protegida. Não mediremos esforços para zerar o desmatamento e a degradação de nossos biomas até 2030. Vamos punir com todo rigor o responsável por qualquer atividade ilegal, seja garimpo, seja mineração, extração de madeira ou ocupação agropecuária indevida. Estamos abertos à cooperação internacional para preservar nossos biomas, seja em forma de investimento ou pesquisa científica, mas sempre sob a liderança do Brasil, sem jamais renunciarmos à nossa soberania. A fala de Lula agradou ao mundo inteiro e é radicalmente diferente do tom usado pelo presidente Jair Bolsonaro, que insistia em afastar qualquer participação estrangeira, além de ter desmontado os mecanismos de cooperação, acabando inclusive com os comitês que capitaneavam novos recursos e elaboravam novos projetos para o Fundo Amazônia. Com isso, mais de 3 bilhões de reais que poderiam ter combatido o desmatamento no atual governo ficaram congelados por falta de projetos. A professora de Economia da Universidade Federal do Amazonas, Michele Aracati, diz que o retorno do Fundo Amazônia representa uma retomada da agenda de preservação ambiental da região e a preservação da comunidade tradicional. E possibilita que projetos e programas de preservação sejam retomados e sejam viabilizados em favor, principalmente, do bem-estar das comunidades que vivem da preservação da floresta. Outro ponto que precisa ser ressaltado é a necessidade de prestação de conta por parte do Brasil em relação aos países investidores. Isso possibilita que tenhamos novos investimentos, vindo principalmente de países que ainda não se envolveram com o aspecto da preservação. Então, nós precisamos ter um modelo viável e interessante que possa atrair novos investimentos.
A Noruega confirmou a volta do dinheiro para o Fundo Amazônia e disse que há uma quantia significativa congelada em uma conta aqui no Brasil, que pode ser desembolsada rapidamente. O Fundo Amazônia foi criado em 2008 com a finalidade de captar doações para investimentos em ações de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento, além de queimada e outros crimes ambientais. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha que interessante, hein? Depois que o presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, propôs que a próxima Conferência do Clima da ONU, programada para 2025, aconteça na Amazônia brasileira, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, rapidinho, Karine, já colocou a cidade, Manaus, no caso, à disposição do evento. Exatamente, Carlão. E o prefeito fez essa declaração em vídeo postado nas redes sociais. Davi Almeida destaca vários atributos, como o elevado índice de preservação da Amazônia. Vamos conferir a mensagem do prefeito. Com a possibilidade da realização da COP 2025 no Brasil, sendo ela na Amazônia, coloquei à disposição do governo brasileiro a nossa cidade, a cidade de Manaus, que é a capital da Amazônia, a maior cidade da Amazônia. Aqui nós temos o estado mais preservado da Amazônia, que é o Amazonas, com 97%. Temos um polo industrial que mantém a floresta em pé. Tudo isso faz com que uma cidade de 2.300.000 habitantes como Manaus possa se credenciar para sediar a COP 2025. Vamos preparar a cidade para isso e eu espero que nós sejamos escolhidos para poder sediar esse grande evento mundial. 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 23 minutos. Vamos falar sobre os bastidores da política nacional, os assuntos de Brasília, com o repórter Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, Cadu. Então, parece que finalmente a PEC da transição já está no Senado. Conta pra gente os detalhes. Boa noite, cara. Olá. Cadu? Oi, falhou. Pode começar novamente, Cadu? Vamos tentar novamente? Não, pode falar, segue daí. Vamos tentar então. Bom, nesse momento, sua pergunta. Tá ruim. Tá falhando a nossa conexão. Oi, está falhando a nossa conexão, Cadu, e a gente vai ligar novamente para você, tá ok? Aguarda um segundinho só que a nossa produção está ligando novamente para você, para a gente ter as informações a respeito dessa PEC da transição. Transição de governo, né? Porque são medidas que estão, inclusive, importantíssimas, que estão, inclusive, mexendo no mercado financeiro desde ontem. Acho que há 2 dias está mexendo no mercado financeiro. O dólar opera em alta e a Bolsa de Valores brasileira sempre em queda por conta de toda essa incerteza ou de todas as questões que envolvem essa PEC da transição. Cadu, a gente já tem o Cadu? Não. Bom, segundo os analistas, essa proposta da PEC de transição, que sugere gastos fora do teto, é o motivo para a Bolsa de Valores brasileira operar em baixa e o dólar em alta pelo 2º dia consecutivo. Hoje o dólar chegou a subir mais de 2%, mas fechou o dia em R$ 5,40, com uma alta de 0,37%. Já o Ibovespa chegou a cair 1,37%, mas recuperou e fechou o dia com queda de 0,49% aos 109.702 pontos. Agora sim, a gente fechou a conexão novamente com o nosso correspondente falando sobre os assuntos de Brasília, Carlos Eduardo Matos. Então, Cadu, conta pra gente a respeito desta PEC da transição que finalmente já está no Senado. Cadu, boa noite. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Vocês estão me ouvindo bem agora? Sim, vamos lá, segue daí. Então vamos lá. Sim, Karine, finalmente ela foi entregue, né, ontem à noite, a proposta de emenda à Constituição que vai garantir o Bolsa Família a R$ 600 no ano que vem para mais de 20 milhões de brasileiros e brasileiras. Assim como é no governo Bolsonaro, atualmente, o Bolsa Família deverá ser o principal programa de transferência de renda do governo do PT.
A proposta que foi entregue ontem, Karime, é uma minuta, né? Uma espécie de carta de intenções do futuro governo, porque ela está aberta para mudanças que vão ser feitas pelo Congresso Nacional. E o que o grupo de transição propõe com essa PEC do Bolsa Família, que não é mais PEC da transição, é PEC do Bolsa Família, Karine, é retirar do teto de gastos as despesas com o Auxílio Brasil, futuramente o Bolsa Família, as verbas de contrato das universidades públicas, doações internacionais para a proteção da Amazônia e 23 bilhões de reais de receitas extraordinárias para investimentos em infraestrutura. No total, Karime, são 198 bilhões de reais para que o governo eleito possa bancar as promessas de campanha e garantir dinheiro para alguns programas, entre eles o Farmácia Popular. A PEC foi acolhida e começa a tramitar no Senado, Karine. Regimentalmente, uma comissão especial vai ser criada para discutir o texto. E o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, que é o coordenador geral do grupo de transição, admitiu hoje que pode haver sim mudanças nessa proposta a pedido dos parlamentares, ou seja, já começaram as negociações. Então vamos ouvir o que disse Geraldo Alckmin na manhã de hoje sobre o que ele espera dessa PEC do Bolsa Família. Vamos ouvir. Tudo está sendo feito no sentido de fortalecer o legislativo. Nós queremos sempre, o presidente Lula tem orientado, fortalecer a política no sentido de se resolver problemas. E quem tem que dar a palavra final é o legislativo, Senado e Câmara. E a recepção foi boa, foi muito boa. Não quer dizer que essa proposta vá ser o aprovado, mas é um início importante. 18 horas. A gente acompanhou a fala do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, que é coordenador geral do grupo de transição a respeito dessa PEC, né? Que é a PEC de transição, mas é a PEC do Bolsa Família agora, né, Cadu? Exatamente, Karime. E o que chama a atenção nessa PEC do Bolsa Família é o valor. 198 bilhões de reais, acima do que foi falado anteriormente, né? Que vai garantir esse valor e vai garantir que o Bolsa Família fique fora do teto de gastos do orçamento público por 4 anos. E sobre essa questão, há divergência com os partidos de centro, principalmente o PP, o PL e o Republicanos, que é a atual base do governo Bolsonaro. E que esses partidos, Karime, apoiam o Bolsa Família fora do teto de gastos somente no ano que vem. Nos bastidores, tudo indica que Lula pode perder a queda de braço com o Centrão, caso tente passar o trator, digamos assim. Então, no entanto, Karine, existe aí a boa técnica bolsonarista bastante usada nos últimos 4 anos, que é colocar os partidos contra a sociedade. É o jogo político. Ou seja, o Centrão pode ser acusado de ser contra os R$600, a continuidade dos R$600 do Bolsa Família. E tem também o fator político. Há uma negociação em andamento que envolve a disputa pela presidência das duas casas. O que eu quero dizer sobre isso? O PT tem alto interesse em colocar essa pauta à frente, mas o Centrão, na sua reação, né, ele pode ou avançar em cima, resistir a essa ideia de de furar o teto de gastos só para o ano que vem, ou ser atropelado e ser vítima ali do PT, das negociações do PT, das imposições, já que o Centrão está muito interessado na reeleição, né, na eleição da Câmara dos Deputados e do Senado. Na semana que vem, Karime, a equipe de transição vai reunir os presidentes dos partidos aliados ao PT e os seus respectivos líderes no Congresso Nacional para traçar uma estratégia que resulte na aprovação da PEC do Bolsa Família, dentro do que foi sugerido na minuta que foi apresentada hoje ao Senado Federal. Então, nesse momento, Karime, o assunto é tratado com altíssima prioridade. Antes de finalizar esse assunto, Karime, mas eu vou dar só uma notinha sobre transição também. O ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, renunciou agora à tarde ao convite da equipe de transição. Ele fazia parte do grupo técnico de planejamento e orçamento e a permanência dele vinha sendo muito criticada, né? O PT estava pagando preço alto por ter feito essa indicação, porque Guido Mantega está impedido pelo Tribunal de Contas da União, por meio de uma condenação,
de assumir qualquer cargo público. Então, para evitar desgastes ao futuro governo, Guido Mantega escolheu sair. Karine e Carlão. Agora, Cadu, olha só, o presidente eleito Lula, ele voltou a criticar o mercado, deixando claro que não vai se importar com os indicadores da Bolsa de Valores e do dólar. Como assim, Cadu? Explica isso. Não se importar, Carlão, não seria o termo mais adequado. Lula, na verdade, ele quis dizer que ele está mais preocupado em cumprir com os programas sociais que ele pretende encabeçar, implementar, a revelia do mercado financeiro. Na verdade, Carlão, o mercado financeiro vem reagindo de forma negativa desde o discurso de Lula após o resultado final das eleições no dia 30 de outubro, quando ele fala, toda vez que ele fala em combate à fome, à pobreza, de garantir o café, o almoço e janta para os mais pobres, os índices da Bolsa de Valores e o dólar, a cotação do dólar caem sensivelmente. Se tornou uma queda de braço, Carlão. Vamos ouvir o que disse o presidente eleito Lula durante um encontro com representantes da sociedade civil brasileira da COP27, dizendo que quem está fazendo esse movimento seriam os especuladores. Vamos ouvir o que disse Lula. Quando você coloca uma coisa chamada teto de gasto, tudo que acontece é você tirar dinheiro da saúde, tirar dinheiro da educação, tirar dinheiro da ciência e tecnologia, tirar dinheiro da cultura, ou seja, você tenta desmontar tudo aquilo que faz do social. E você não mexe num centavo do sistema financeiro. Você não mexe num centavo daquele juro que os banqueiros têm que receber. Ah, mas se eu falar isso, vai cair a bolsa, vai aumentar o dólar. Paciência, porque o dólar não aumenta e a bolsa não cai por conta das pessoas sérias, mas é por conta dos especuladores que vivem especulando todo 18 horas. Agora a gente acompanhou o trecho da fala do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, a respeito dessa oscilação do mercado financeiro, em respeito das avaliações políticas, especulações, como ele disse. Mas lembrando também, né, Cadu, que durante a gestão de Bolsonaro, a Bolsa chegou a cair mais, chegou a operar 99 pontos, não é? Exatamente. Agora, Karine, o mercado financeiro também não reagiu bem à PEC do Bolsa Família, né? Que coloca aí, como a gente falou, o programa social fora do teto de gastos. De qualquer forma, é um movimento estranho, né? O mercado está pedindo que Lula tenha ponderação, moderação, cautela principalmente. Mas no governo do presidente Bolsonaro, o governo dele furou o teto de gastos em todos os 4 anos, somando aí 795 bilhões de reais. E o mercado financeiro não reagiu dessa forma como está reagindo agora com esse futuro governo Lula, né? Por isso que a gente diz que é uma queda de braço antes da hora, né? O governo o presidente eleito Lula está resolvendo desafiar o mercado financeiro tomando essas iniciativas. Não sei, vamos aguardar, né, como eu sempre digo, para a gente avaliar quem vai ficar em pé nessa briga aí. Karine e Carlão. Verdade, Cadu. Bom, Cadu, o ministro Alexandre de Moraes, ele determinou o bloqueio das contas bancárias de empresários suspeitos de financiar as manifestações contra o resultado das eleições. Conta os detalhes dessa decisão pra gente, Cadu. Karine, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou que o Banco Central bloqueie as contas de 43 pessoas e de empresas que são suspeitas de financiar os protestos contra o resultado das eleições e também apoiam, né, a intervenção militar. Os manifestantes estão na frente dos quartéis das Forças Armadas desde o dia 2 de novembro, né? E ainda estão bloqueando algumas estradas federais. Tudo isso com o apoio de uma infraestrutura logística bastante cara, que vem sendo paga por empresários e por empresas, principalmente dos ramos de alimentação e de transportes. E de acordo com o STF, Karine, dos 43 nomes identificados, 33 são do estado do Mato Grosso. Essa ordem do ministro Alexandre de Moraes é resultado daquele relatório da Polícia Rodoviária Federal que identificou as principais lideranças desses movimentos antidemocráticos. Então, o próximo passo agora, depois desse bloqueio de bens, aí, de recursos, é convocar essas pessoas para prestarem depoimento à Polícia Federal. E ontem, Karine,
o ministro Alexandre de Moraes já havia tomado uma decisão polêmica. Ele encaminhou à Procuradoria-Geral da República, a PGR, um pedido de afastamento do ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira. Isso resultou numa crise sem precedentes. Ele deu prazo de 5 dias para que Augusto Aras, né, o líder maior da PGR, responda ao requerimento do STF. Então vamos aguardar também essa nova queda de braço, como a gente falou. E uma outra notícia que nos chamou a atenção hoje vem do Conselho Nacional de Justiça, a CNJ, Karine, que determinou que os juízes de todo o país que atuam na proteção da infância e juventude tomem providências contra violações dos direitos das crianças e dos adolescentes nos acampamentos montados em frente aos quartéis. A gente sabe que as crianças vêm sendo usadas, inclusive como escudos humanos, né, Karine, para ajudar nos bloqueios nas estradas. Inclusive, eu não sei se você lembra, logo no início das manifestações, uma criança de 7 anos foi atropelada por um carro que tentou furar o bloqueio. Sim, então, mas graças a Deus não aconteceu nada de pior, né? Foram ferimentos leves e tal. Duas pessoas ficaram gravemente feridas, exato, mas essa criança teve ferimentos leves, né? E a gente até falou que, apesar do movimento ali, tinha uma criança que estava no local impróprio, a estrada ali, havia aquele bloqueio, era uma situação de alto risco para aquela criança. Então, o Conselho Nacional de Justiça decidiu agir e convocar os juízes para tomarem uma providência. Então é outra situação que a gente vai acompanhando com lupa para ver se... E aos poucos, né, Karine, as manifestações vão ficando cada vez mais sozinhas nesses movimentos antidemocráticos. Volto com vocês, Karine Carlão. Cadu, obrigada pelas informações. Só que aqui em Manaus, a juíza federal, Jaisa Fracha, ela já determinou, tomou essa decisão a pedido do Ministério Público Federal e no 14, no feriado, né, 15 de novembro, ela fez essa determinação e convocou todos os órgãos competentes, incluindo os órgãos que assistem as crianças e adolescentes para verificar com muita cautela o posicionamento desses responsáveis e o uso, né, a presença de crianças e adolescentes nessa manifestação que ainda acontece lá em frente ao Comando Militar da Amazônia. Certíssimo, as crianças a gente tem que proteger mesmo. Obrigada, Cadu, pelas informações. Um abraço, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até amanhã, Cadu. Agora 6h38, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. A gente adiantou aqui no 18 horas, a conta de luz está mais cara este mês. O reajuste médio é de 4,38%, sendo que 5,71% para os consumidores em alta tensão, como as grandes indústrias e as grandes empresas, e de 3,74% para os consumidores em baixa tensão, ou seja, residências, pequenos comércios e pequenas indústrias. Karime, esse reajuste aí estava dependendo da Amazonas Energia quitar pendências junto à Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. E tudo indica que a empresa resolveu as questões e hoje informou em nota oficial que o reajuste vale desde o dia 1º de novembro. Ou seja, Karime, um aumento aí na nossa conta de energia elétrica. 6h39. 18 horas. Daqui a pouco aqui no 18 horas, como está a movimentação dos protestos em frente ao Comando Militar da Amazônia contra o resultado das eleições? É daqui a pouco aqui no 18 horas. Mix. 6h39, você no melhor mix do Brasil. Nós vamos conferir tempo e temperatura amanhã. Amanhã, sexta-feira, já final de semana começando, hein? É com você, Karime Leão, tempo e temperatura. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão amanhã é de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 33 graus. As chances de chuva são de 83% e a umidade relativa do ar fica entre 51% e 97%. Mix. E o Rio Negro subiu mais 7 centímetros de ontem para hoje, elevando a cota do Porto de Manaus para 18 metros e 25 centímetros acima do nível do mar. Mix.
Um grupo de manifestantes continua acampado na frente do Comando Militar da Amazônia, CMA, mesmo depois da Justiça Federal ter determinado a dispersão do movimento. O grupo está lá, na frente do CMA, desde o dia 2 de novembro e pede a intervenção militar, além de protestar contra o resultado das urnas, que garantiu a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva. Meu fato é que o número de manifestantes em frente lá, o CMA, caiu bastante desde que a juíza determinou a dispersão do movimento. O repórter Hector Silva tem mais informações. Vamos conferir. Após a decisão da juíza federal Jaisa Frache para que órgãos públicos estaduais, municipais e federais tomem medidas para acabar com irregularidades constatadas pelo Ministério Público Federal na manifestação em frente ao Comando Militar da Amazônia, CMA, veículos oficiais de diversas instituições estiveram no local na quarta-feira, dia 16, e ao longo dessa quinta-feira. Foi o caso de agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, IMU, como destaca o vice-presidente de trânsito do IMU, Edson Leda. Conjuntamente com a nossa equipe de operações de trânsito, nós estaremos fazendo a fiscalização daqueles veículos que estacionam de forma irregular. Nós estaremos, juntamente com a equipe de trânsito, das operações de trânsito, fazendo essas operações para que nós possamos dar mais segurança para a população e também mais fluidez no trânsito. A movimentação no local nesta quinta-feira já é bem menor que nos dias anteriores. O presidente do movimento Em Direita Amazonas, Felipe Silva, diz que a manifestação é ordeira. Acredito que quem manda naquela redondeza ali, naquela área onde está ocorrendo a manifestação, é o Exército. Em qualquer outra situação, o Exército não deixaria que sequer estivesse um carrinho de som ali, uma barraquinha nas suas dependências ou arredores. E a gente sabe que realmente eles fazem isso. Eles não deixam. Mas eles estão permitindo que isso ocorra. As manifestações na frente, nas portas dos quartéis no Brasil inteiro. Isso é a maior demonstração que o Exército sabe da situação que o Brasil está passando e está do lado do povo. Ainda mais que a manifestação é totalmente pacífica, ela é ordeira, não desobedece nenhum item constitucional de qualquer lei que seja. É só você ir lá e verificar com os próprios olhos. Acredito que essa juíza sequer foi lá olhar pessoalmente como é que está ocorrendo. Então, não existe qualquer infração por parte da população que está ali se manifestando. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. A juíza Jaisa Frache, que determinou o fim dessa manifestação, disse que fez inspeção na noite desta quarta-feira em frente ao Comando Militar da Amazônia. Segundo ela, o movimento permanece na ilegalidade. Ela determinou o aumento das fiscalizações no local e informou que o momento é de identificar os autores e das eventuais infrações, viu, Carlão? Kalimi, no detalhe, no despacho, a juíza disse o seguinte, abre aspas, a conclusão a que chego é que o movimento continua na ilegalidade, seja pela obstrução das vias, pelo oferecimento de alimentação suspeita e em desacordo com as leis, seja pela promoção de atos similares à anarquia, quando o país é uma república federativa e todos devemos obediência às leis e à Constituição. O momento é a identificação dos autores de infrações, pois que serão responsabilizados a tempo, forma e modo, fecha aspas, escreveu a juíza em despacho na noite de ontem. 18 horas. O Amazonas caiu uma posição no ranking do PIB dos estados no primeiro ano da pandemia, de acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O PIB do estado em 2020 foi de 116 bilhões de reais. Nós vamos conferir os detalhes agora na reportagem de Odineia Araújo. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística apresentou dados da economia do Amazonas no primeiro ano da pandemia da Covid-19. De acordo com o IBGE, o Amazonas caiu da 15ª para a 16ª posição no ranking do PIB, que é o Produto Interno Bruto, entre os estados em 2020. A posição perdida do Amazonas foi para o Mato Grosso do Sul. O PIB do Amazonas, que é a soma de toda a riqueza produzida aqui, foi de 116 bilhões de reais
reais e a indústria registrou variação positiva de 0,72% no seu volume de produção em 2020. Foram 35 bilhões e 800 milhões de reais em valores, sendo influenciado pela indústria de transformação, que é a principal atividade industrial do estado. De acordo com o técnico de informações do IBGE, Adejalma Nogueira, a contribuição do Amazonas com o PIB brasileiro foi a mesma de 2019, antes da pandemia. A participação na economia nacional foi de 1,5% em 2020, a mesma observada em 2019. Já a variação em volume do Estado entre 2019 e 2020 teve queda de 1,7%. A economia amazonense é relativamente concentrada na indústria, devido à Zona Franca de Manaus, que em 2020 teve variação de volume positiva, mas relativamente baixa, o que não compensou as quedas verificadas na agropecuária e nos serviços. A agropecuária amazonense apresentou variação de volume de 0,2% negativo. A indústria do Amazonas, que possui destaque na economia local, registrou crescimento de 0,7%, sendo a única das 3 atividades econômicas com crescimento em 2020. Para o secretário executivo da SEDECT, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, Valdenor Cardoso, se levarmos em consideração as circunstâncias econômicas, sociais e sanitárias do país em 2020, o desenvolvimento do Amazonas foi razoável e o estado foi um dos que teve a menor queda no PIB. Naturalmente que as circunstâncias sanitárias foram difíceis, a enchente, dificuldades, condições climáticas dificultosas, manteve-se com a queda de um PIB menor em relação aos outros lugares da federação, permitindo que se faça uma retomada da economia, a exemplo do que foi 2021 e que está sendo 2022. Das atividades que compõem a indústria, o setor extrativo foi o que apresentou a maior queda, 27,16%, ou mais de R$1 bilhão em 2020. Essa queda está associada à redução da produção de petróleo e gás natural. O setor de serviços representou a maior parcela da economia do Amazonas, com participação de 47,41% em 2020. Odinaia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, você sabe quanto custou o voto para os deputados federais eleitos no Amazonas? Pois bem, um levantamento feito pelo site Amazonas Atual mostra que os 8 deputados federais eleitos no estado apresentaram gastos que ultrapassaram 15,1 milhões de reais. O custo médio por voto ficou entre R$ 1,55 e R$ 29,42, Karime. Exato, Carlão. O mais votado, Amon Mandel, do Cidadania, declarou ter gasto R$ 447 mil na campanha. Ele foi eleito com 288.555 votos. Portanto, cada voto aí na média saiu por R$ 1,55. O campeão de gastos foi o deputado reeleito Silas Câmara, que teve 125 mil votos. Ele declarou despesas de R$ 3.058.000, ou seja, cada voto de Silas Câmara saiu por R$ 24,45. Karime, mas o voto mais caro foi o do deputado Fausto Santos Júnior, que declarou ter gasto R$ 2.585.000. Foi eleito com 87 mil votos, sendo assim cada voto saiu a R$ 29,42. Mix. Hora 6h49, você no melhor Mix do Brasil, conferindo os destaques do dia. Daqui a pouquinho você vai saber aí, olha só, Copa do Mundo. Detalhes de como foi o treino da seleção brasileira de hoje é o nosso assunto em instantes. 18 horas. E agora vamos falar dos bastidores da política local. Vamos falar com a repórter Artemisa Gadelha. Artemisa, boa noite. Falando ainda de COP27, hoje a comitiva do Amazonas teve uma reunião para discutir oportunidades de negócios com os países árabes. O que foi negociado nessa reunião, Artemisa? O que temos aí otimismo para os próximos anos? Boa noite, Artemisa.
Karime, o Amazonas já está de olho na próxima COP, que será em Dubai, o polo mais moderno, né, nos Emirados Árabes. Boa noite para você, boa noite, Carlão, boa noite a todos que acompanham o programa 18 horas. Bom, o dia de hoje foi bem agitado para a comitiva do Amazonas, começando justamente com essa reunião aí com a Câmara de Comércio Árabe. O secretário de Estado de Meio Ambiente, Eduardo Taveira, que está representando o governador Wilson Lima, do União Brasil, na COP27 no Egito, disse que o Estado já está buscando parcerias para a próxima COP, que será em Dubai. Vamos ouvi-lo. Já buscando o Amazonas para uma parceria para a próxima COP que vai acontecer em Dubai, em especial na promoção do mercado de carbono brasileiro, né, e também dos ativos, né, como a concessão florestal, como inserir os produtos brasileiros da floresta no mercado árabe. Então é uma COP que promete bastante, inclusive a diversificação da atuação do Estado na COP, não somente com a área ambiental, mas também com uma área pesada de negócios. Isso vai ser muito importante. 18 horas. E a comitiva do Amazonas teve também um encontro com o Instituto Igarapé, que propõe soluções principalmente na segurança pública. E a comitiva discutiu um plano para a redução da criminalidade ambiental. Vamos acompanhar novamente o secretário de Estado de Meio Ambiente, Eduardo Taveira. Uma vez que a gente sabe do envolvimento de tráfico de drogas, do envolvimento também da grilagem de terra com a lavagem de dinheiro para o tráfico de armas. Então, isso é uma nova realidade que a gente vem enfrentando. 18 horas. Ouvimos então o secretário de Meio Ambiente, Eduardo Taveira, e um resuminho aí já dessa semana do Amazonas na COP. Nós sabemos da relevância, né, que o Estado tem na questão ambiental. Com isso, o Amazonas tem ganhado aí mais visibilidade, mais oportunidades de negócios na área ambiental, justamente com a bioeconomia e os créditos de carbono. E segundo ainda a comitiva do Amazonas, o Estado ganhou também um apoio grande do Ministério do Meio Ambiente e a ampliação das parcerias com países como Alemanha e Noruega. E a gente espera que o Amazonas tenha aí bons resultados com essa COP no desenvolvimento sustentável aqui na região. E falando do governador Wilson Lima, ele recebeu hoje uma visita na sede do governo, visita do vice-governador eleito Tadeu de Souza, do partido Avante. Até o momento ainda não foi definida aí a secretaria que será destinada ao novo vice, mas com essa visita a gente percebe, Karime, Carlão e ouvintes, que as negociações já começaram. Talvez nos próximos dias, né, a pasta de Tadeu de Souza seja anunciada. O que é de interesse, inclusive, não só de Tadeu, né, não só do vice Tadeu de Souza, mas também do prefeito, Davi Almeida. É ele que indicou, né, o vice. E Tadeu é uma extensão do braço de Davi Almeida no governo do estado. E já de olho aí também nas eleições municipais de 2024. Bom, falando ainda do prefeito Davi Almeida, ele fiscalizou hoje as obras da local Casa de Praia na estrada da Ponta Negra, antiga Papagaio, que deve ser entregue até o Natal deste ano. O prédio será um centro de lazer e cultura, com área para exposições, venda de artesanato, mostra de artistas locais, espaço para shows, lojas e pontos comerciais de gastronomia, além de um restaurante com área climatizada e também ao ar livre. E para finalizar, Karime, Carlão e ouvintes, hoje a deputada estadual Débora Menezes, ela que foi eleita agora, ela declarou voto para o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, Roberto Cidade, para a presidência aí, né, a reeleição dele na Assembleia. E ela disse que ele é uma pessoa ela tem acompanhado, que ele fez um belíssimo trabalho e que, sem dúvida, ele merece ser reconduzido e tem todo o apoio dela. Karime, Carlão. Valeu. Obrigada pelas informações, Artemisa Gadelha. Boa noite, bom trabalho. Boa noite para vocês também. Até amanhã. Tchau, tchau. Boa noite, até amanhã. 6h55. Mix.
conferir agora a previsão do tempo para esta noite de quinta-feira com Karime Leão. Previsão do tempo. Para esta noite, a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. Segundo informações do Climatempo, a mínima prevista também é de 24 graus. A máxima não deve passar dos 33 graus. As chances de chuva são de 67%. E a umidade relativa do ar fica entre 47% e 98%. 18 horas. Esporte. Chegou a hora da gente falar sobre Copa do Mundo. Vamos conversar com ele, Hector Silva. Boa noite, Hector Silva. Chega mais. Conta pra gente como é que foi o treino da seleção brasileira. Só que antes disso, eu sei que tem uma polêmica já envolvendo a nossa seleção, né? Porque eles decidiram que não vão fazer amistosos antes da estreia na Copa do Mundo. É isso mesmo, Hector? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes da Rádio Mix. É isso mesmo. Essa decisão da seleção brasileira não realizar amistosos antes da estreia da Copa do Mundo tem gerado muita polêmica. O técnico Tite quer poupar os jogadores que tiveram um ano cansativo de muitos jogos, principalmente os atletas que jogam na Europa. Vale lembrar que os últimos jogos de preparação do Brasil foram realizados antes mesmo da divulgação da lista de convocados, anunciada no último dia 7 de novembro. A seleção enfrentou Gana e venceu por 3-0, isso no dia 23 de setembro, e a Tunísia no dia 27 de setembro, ganhando de 5-1 da seleção da África. Os dois jogos foram na França. Ao contrário do Brasil, outras 17 seleções estão fazendo testes finais esta semana. Portugal, por exemplo, se despediu hoje da sua torcida em Lisboa com uma goleada por 4-0 sobre a Nigéria. E olha que o técnico Fernando Santos não pôde contar com o astro Cristiano Ronaldo, vetado por causa de uma gastrite. Ontem, a Argentina goleou os Emirados Árabes por 5-0 em Abu Dhabi, no último amistoso da seleção de Lionel Messi, antes da Copa do Mundo do Catar. E a seleção brasileira, através da CBF, foi questionada por jornalistas sobre o porquê da seleção ficar restrita a treinos táticos e técnicos. A CBF, em nota, justificou que um relatório da FIFPro, Federação Internacional de Jogadores Profissionais, esse relatório que foi divulgado ontem, mostra o nível de desgaste dos atletas de cada seleção que estará na Copa do Mundo. O Brasil aparece como uma das seleções mais cansadas. Nessa mesma nota enviada à imprensa, a CBF disse que o planejamento da seleção canarinha é para que os jogadores usem os primeiros dias em Turim para se reequilibrarem fisicamente. E sobre esse relatório, a FIFPro também destaca que o período de descanso de todos os atletas convocados foram raros. O Brasil, por exemplo, acumula ao lado de Portugal mais de 30 mil minutos jogados pelos jogadores de seu elenco. É minuto pra caramba, hein, Karime Leão? Entre agosto e outubro de 2022, a seleção de Tite é aquela que também tem a maior marca em termos de minutos acumulados em partidas, que foram disputadas sem que os jogadores tivessem o tempo de descanso ideal. Para a FIFPro. Para o ouvinte entender melhor o que é isso daí, significa que o jogador não tem um tempo de descanso ideal entre um jogo e outro. O tempo ideal para a FIFPro é, inclusive, de 5 dias entre um jogo e outro. Karime Leão. Obrigada pelas informações. Valeu, ou seja, a galera tem que descansar mesmo, né, Hector? Tá explicado aí, tá justificada essa decisão, né, Hector? Tomar um fôlego. Exato. Obrigada pelas informações. Até amanhã, Hector. Até agora, 6h59, você no melhor Mix do Brasil. Mix. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. No terceiro trimestre deste ano, o Amazonas registrou queda de 1 ponto percentual no índice de desemprego. A taxa no estado caiu de 10,4% para 9,4%. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Trimestral divulgada nesta quinta-feira pelo IBGE. No Amazonas, a taxa de desemprego ainda está entre as mais altas entre os estados e se mantém acima da média nacional do desemprego. O índice nacional recuou de 9,3% para 8,7% no período. Os números do IBGE apontam novamente para a importância e a urgência da geração de empregos no Amazonas, principalmente no interior do estado, que mais sofre sem alternativas de geração de renda para a sua população. 18 horas.
7 em ponto, Karime Leão. Uma última informação, tá? A Petrobras informou a redução de 5,3% no preço do gás de cozinha vendido para as distribuidoras. Os novos valores já começam a valer a partir de hoje, quinta-feira, viu? O preço médio, então, passa de R$ 3,78 por quilo para R$ 3,58. É isso aí. Ok, 7 em ponto, Karime, finalizando o 18 horas. Boa noite. Obrigada pela sua companhia. Boa noite, até amanhã. Até amanhã, fique bem, fique em 100,7. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.